Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o PET 3, semana 5, que é geometria e essa geometria sobre polígonos. Nós temos o triângulo, que é um polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Como vocês podem ver na imagem, os 3 vértices são as 3 extremidades, os pontos azuis. Os ângulos são os ângulos desses vértices, né, que está em verde, e os lados em vermelho. Vamos classificar os triângulos em relação aos seus ângulos, né? Então, existem 3 classificações que são relativas aos tipos de ângulos que esse triângulo tem. Primeiro, o triângulo acutângulo. Tem os 3 ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo? Ele é menor do que 90 graus, né? Então, se você for olhar o tamanho do ângulo, ele é menor que 90. Aí, nessas 3 imagens, nesses 3 triângulos, se vocês repararem, ó, o primeiro é 53, 63 e 63. Todos os 3 ângulos são menores que 90 graus, portanto, se trata de um triângulo acutângulo. Temos o triângulo retângulo, que tem um ângulo interno reto e 2 ângulos internos agudos. Os agudos, que eu já falei agora há pouco, são ângulos menores que 90 graus. Já o ângulo reto é um ângulo que é exatamente igual a 90 graus. Aí, como vocês podem ver no exemplo, ó, tem um ângulo reto de 90 graus e 2 ângulos menores que 90 graus. Por exemplo, 53 e 37. Então, esse triângulo, se trata de um triângulo retângulo. Temos o triângulo obtusângulo também, que ele tem um ângulo interno obtuso e 2 ângulos internos agudos. Os agudos, né, como eu já disse 2 vezes, são os ângulos menores que 90, e o obtuso é o ângulo que é maior do que 90 graus. Então, ele vai ter 2 ângulos menores que 90 e um ângulo maior do que 90 graus. O primeiro exemplo, ó, ele tem um ângulo obtuso de 119 graus, né, então maior do que 90, e 2 ângulos menores, um de 27 e um de 34, que são os ângulos agudos. Portanto, se trata de um obtusângulo. Temos também a classificação dos triângulos em relação aos lados. Ó, triângulo escaleno. Tem os 3 lados com medidas de comprimentos diferentes. Então, se a gente pegar o primeiro triângulo e observar, ele tem os 3 lados e cada lado tem uma medida, 3, 4 e 6 centímetros. Portanto, é um triângulo escaleno, tá? O triângulo isósceles, ele tem 2 lados com medidas de comprimento iguais. Então, ó, um triângulo tem 3 lados. Se 2 tiverem a mesma medida, ele se trata de um triângulo isósceles. Olha o exemplo do triângulo roxo. Tem um lado de 4, um lado que vale 4 também, e um lado que mede 5. Então, 4, 4 e 5 são 2 lados com a mesma medida, então se trata de um isósceles. Aí temos o triângulo equilátero, que os 3 lados possuem a mesma medida. Então, se um triângulo tiver os 3 lados com a mesma medida, é um equilátero. Então, se os 3 lados se medem 4 centímetros, a gente já sabemos, é um equilátero, um triângulo equilátero. E aí, além dos triângulos, existem os quadriláteros, são outros tipos de polígonos. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos. Olhem as figuras, todos os triângulos possuem os 4 lados, os 4 vértices e os 4 ângulos. Dentro do quadrilátero, existem os trapézios e os paralelogramos. Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Se vocês olharem, por exemplo, a primeira figurinha ali do trapézio, a lateral, o lado esquerdo é paralelo ao lado direito, né? Eles são paralelos. No rosinha, a base maior é paralela à base menor, né? A parte de baixo ali, o lado de baixo é paralelo ao lado de cima. E o último, a lateral inclinada ali para a esquerda, é paralela à parte de cima inclinada para a esquerda também, né? Esse lado. E temos o paralelogramo, que tem 2 pares de lados paralelos, né? E não apenas um par como o trapézio, são 2 dessa vez. Então, a base, a parte de baixo paralela ao lado de cima e o lado da lateral é paralelo ao lado da outra lateral,
né? Os dois pares, né? Os quatro lados, eles têm um par que é paralelo a eles. Dentro dos paralelogramos, nós temos alguns tipos, né? Primeiramente, o retângulo, que tem os quatro ângulos internos retos. Relembrando, ângulos internos retos são aqueles ângulos iguais a 90 graus. Então, se você reparar nos exemplos, ó, temos 4 exemplos e os 4 possuem ângulos de 90 graus. Se possuem, automaticamente são retângulos, tá? Aí nós temos o losango. Eles têm 4 lados com medidas de comprimento iguais. Então, não necessariamente os seus ângulos são retos, mas os seus lados têm a mesma medida, né? Então, os 4 lados possuem a mesma medida. Como vocês podem olhar no exemplo, ó. No primeiro exemplo ali, ó. Um lado mede 2 tracinhos, o outro lado mede 2, o outro mede 2 e o outro mede 2. Portanto, é um losango, porque possui os 4 lados iguais. Temos o quadrado, que ele possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos retos. Então, assim, ó, todo quadrado é um retângulo, porque possui os ângulos internos retos. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque nem todo retângulo possui os 4 lados iguais. O quadrado, ele acaba sendo a junção do losango com o retângulo, né? Que é os lados iguais e os ângulos retos. Aí, por fim, os polígonos regulares. Todo polígono regular tem um centro, que é um ponto que ele está distante de todos os vértices igualmente, né? Então, se você fazer uma distância de todos os vértices a um centro, ele é o centro do polígono, né? E no caso, nesse exemplo aqui à esquerda, é o ponto I. Aí temos os lados, que é o segmento que une dois vértices, né? Por exemplo, o lado AB, a gente está unindo o segmento AB, a gente está unindo o vértice A ao vértice B, né? Aí temos o vértice, que é o ponto de intersecção dos lados, né? Então, o ponto A é a intersecção do vértice AB com o vértice AH, né? Então, é o ponto A. Temos a diagonal, que é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, eles não estão lado a lado. Por exemplo, a diagonal que está traçada aqui no desenho, a diagonal AE, desenhada na figura. Mas temos outros diagonais também. A gente pode traçar a diagonal GC, DH, qualquer diagonal. Temos o ângulo interno, que é o ângulo formado por dois lados na região interior da figura, né? Então, é aquilo que a gente estava vendo. Se a gente tem o vértice G, a gente consegue formar um ângulo com segmentos que estão consecutivos, né? Então, ali de verde, ó, temos um ângulo interno, o ângulo interno G. E temos o ângulo externo, que é um ângulo formado pelo prolongamento de outro. Nesse exemplo, nós temos um ângulo em laranja ali, ó. A gente prolongou uma reta, a gente prolongou Então, né, a gente está prolongando o segmento AB, né? Porque o AB era um segmento curto, a gente prolongou ele mais um pouco. Então, a gente conseguiu formar um ângulo externo em relação ao polígono. Tá bom, gente? Esse foi o nosso resumo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar. Abraços!